Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos de novo na nossa disciplina de ergonomia, FA 026. Então hoje a gente vai começar o propriamente dito bloco técnico da disciplina. E a primeira área que nós vamos estudar é antropometria. Já havia comentado com vocês que é uma área de projeto, quer dizer, um recurso ao projeto fundamental, porque praticamente todo o nosso mundo de consumo e de trabalho, nós temos que interagir com objetos, com ambientes, com mobiliário, com ferramentas que de alguma forma vão ter uma interface com o nosso corpo, seja, por exemplo, essa caneta que teve que ser concebida levando-se em conta as dimensões da minha mão, dos meus dedos, para que a empunhadura seja adequada, seja, por exemplo, um habitáculo veicular, uma cabine, onde as questões antropométricas são muitas e complexas, envolvendo alcance de instrumentos, envolvendo postura corporal, ou seja, a antropometria é uma área difusa por todo mundo do projeto, certo? E, pessoal, antes da gente embarcar nessa nossa viagem aqui pela antropometria, deixa eu colocar uma questão prática aqui. Eu vou usar nas minhas aulas gravadas um material bem resumido, para não ficar algo muito cansativo. Eu vou me ater a questões mais essenciais da disciplina, enquanto que eu vou disponibilizar para vocês PDFs com um conteúdo muito mais extenso. Então a ideia vai ser que vocês assistam aos vídeos e leiam, sempre que possível, esses PDFs, e nos nossos encontros síncronos a gente tira dúvida, debate questões, etc. Tá bom? Eu acho que assim vai funcionar razoavelmente o nosso curso. Então, vamos aqui embarcar nessa disciplina aqui. Então, vocês estão vendo aqui que de novo aparece o homem vitruviano, é o famoso desenho do Leonardo da Vinci, que também é um símbolo para a antropometria, porque o da Vinci, vamos dizer assim, foi um dos primeiros cientistas a explorar sistematicamente as dimensões corporais. Ele era um profundo conhecedor da anatomia humana. Então, por exemplo, aqui o homem vitruviano, ele tá inscrito em figuras geométricas, mostrando a proporção entre os segmentos corporais, a razão entre os segmentos corporais, né? Esse também é um símbolo para essa disciplina, além de ser um símbolo geral para a ergonomia, como eu já comentei com vocês. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Antes de embarcar propriamente dito na antropometria, eu quero comentar com vocês essas falas desses dois ergonomistas americanos aqui, o Pheasant e o Halegrave. Eles têm um livro clássico de antropometria e biomecânica, parte do material que eu vou mostrar para vocês, eu usei deles, né? Mas eles iniciam esse livro enunciando o que eles chamam de as 5 falácias fundamentais do projeto. Falácias, os 5 erros fundamentais. E a antropometria vai servir muito bem para a gente ilustrar esses erros que eventualmente as pessoas possam cometer. Então, vamos às falácias. Primeira delas, se o projeto é satisfatório para mim, será, portanto, satisfatório para todos. Obviamente que é um erro. É aquela olhar para o próprio umbigo e achar que isso representa as pessoas que vão, por exemplo, utilizar o dispositivo que você está projetando. Isso é desconsiderar a enorme variabilidade, não só dimensional, que existe entre os potenciais usuários daquele seu projeto. Segunda falácia,
Se o projeto é satisfatório para uma pessoa média, será, portanto, satisfatório para todos. Outro erro crasso. Eu vou dar um exemplo muito até grosseiro para vocês sobre esse tipo de falácia. Por exemplo, se você vai projetar, por exemplo, o batente da porta, de uma porta, e se você for projetar pensando numa pessoa de estatura média, o que vai acontecer? 50% das pessoas que vão transitar vão ter dificuldade, ou vão bater a cabeça, ou vão ter que fazer uma flexão, né? Ou seja, não é por aí. Nós temos, por exemplo, nesse caso de projeto, que envolve você prover espaço livre para as pessoas, por exemplo, transitarem, você vai levar em conta o indivíduo extremo, o mais alto, e além de tudo, por exemplo, no caso do batente, geralmente é 2,10 m, né? Você leva em conta que as pessoas vão também, eventualmente, transitar com carga. Então, a grande maioria das situações de projeto é um erro você projetar para pessoa média. Uma pessoa média virtual, que não existe aí, rigor. Você pode ser médio, por exemplo. Você pode ter uma estatura próxima da média, mas a tua altura poplítea não. Ninguém é médio em todas as suas proporções corporais, dimensões corporais. Tá? Não existe esse ser. Então, geralmente, o nosso projeto vai buscar, em particular no caso de antropometria, vai buscar acomodar o maior número possível de potenciais usuários, certo? Daquele bem, daquele módulo, daquela ferramenta. Tá? Então, só em algumas situações muito específicas que o conceito de pessoa média em alguma dimensão corporal pode ser útil. Tá? Nós vamos comentar isso. Terceira falácia. A variabilidade dos seres humanos é tão grande que não é possível acomodá-la nos projetos. Mas, como as pessoas são notavelmente adaptáveis, não importa. Errado também. Primeiro que, sim, a variabilidade dos seres humanos é grande. Mas é possível, sim, acomodar essa grande variabilidade num projeto. Para isso que a antropometria está aí. É esse recado que ela quer dar, né? E as pessoas são notavelmente adaptáveis até um certo ponto. Essa adaptação, pessoal, ela pode ter um custo. Ela pode ter um custo e esse custo pode gerar, inclusive, problemas de saúde. Se você usa um dispositivo, ou uma ferramenta, ou um assento muito inadequado para suas dimensões corporais, isso a médio prazo pode te provocar problemas, né? Muito bem. Mais uma falácia. A ergonomia encarece os produtos, mas como eles são adquiridos pela aparência e estilo, podemos convenientemente ignorá-la. Não é bem assim, né, pessoal? A ergonomia hoje já é reconhecida como uma qualidade de um produto, de um ambiente, certo? Então, às vezes, inclusive, termo usado de uma forma inadequada também. A gente vê coisas por aí que tem o label, né, ergonômico, que são ruins. Então, às vezes, a ergonomia pode ser o que os americanos chamam de buzzword, quer dizer, uma palavra que às vezes quer dizer muita coisa, mas não diz nada. Então, nós temos que ter cuidado, até porque hoje ela agrega valor, a um produto, por exemplo. Quando bem usado, se aquele produto foi realmente projetado, concebido com essas preocupações, esse valor agregado é justo, vamos dizer assim, né? A última falácia aqui. A ergonomia é uma excelente ideia. Eu sempre projeto tendo ergonomia em mente, mas eu faço isso de forma intuitiva e confio no senso comum. Não preciso consultar tabelas e dados empíricos. Então, nós, engenheiros, sabemos que isso não é verdade. Nosso projeto tem que se basear em dados sistemáticos,
obtidos de forma científica, metódica, e a mesma coisa é no projeto ergonômico, ou seja, no projeto levando em conta as características, por exemplo, dimensionais das pessoas. Eu tenho que ter dados dimensionais confiáveis para que eu possa projetar de forma adequada, certo? E fora que confiar no senso comum até certo ponto, né, pessoal? O senso comum, muitas vezes, ele está errado, né? O senso comum, até pouco tempo atrás, era achar que a Terra era plana, se bem que até hoje alguns acham, né? Uma coisa impressionante. Mas isso é o senso comum, mas aí com conhecimento, por exemplo, a coisa do batente pode ser a tua intuição falar, vamos pegar a pessoa média, não é por aí. Tá certo? Então a gente tem que sempre ter uma visão crítica. Muito bem. Então vamos lá para a definição. Já sabemos o que é, né? A etimologia da palavra já fala. Antropo, homem, né? Nossa espécie, e metria, medição. Né? Então nós vamos estudar dimensões corporais e limites dos movimentos, que são conhecimentos úteis para o nosso projeto. Tá bom? Vamos lá, eu quero começar essa discussão mais conceitual com uma frase, com um parágrafo que eu acho muito ilustrativo e adequado sobre a natureza dessa disciplina que a gente está começando a estudar, antropometria, que vem do INT. Pessoal, para quem não conhece, então, é o Instituto Nacional de Tecnologia, é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, lá do Rio de Janeiro, e eles são responsáveis pelos maiores e mais importantes levantamentos antropométricos da população brasileira. Até década de 70, por exemplo, a indústria não tinha dados sistemáticos e confiáveis sobre dimensões corporais da nossa população, que é distinta, por exemplo, da população americana, da população escandinava, da população da Nigéria, certo? E essa distinção não é pela etnia, mas porque há mais, vamos dizer assim, diversidade antropométrica dentro de grupos étnicos, por exemplo, ou grupos nacionais, do que entre grupos nacionais, certo? Senão a gente vai conversar mais para frente. Então vamos lá. Vamos ler juntos aqui o parágrafo do INT. Qualquer produto, seja bem de capital ou de consumo, por exemplo, um torno, um bem de capital, uma máquina para fazer bens, né? Ou um bem de consumo, né? Essa caneta aqui, por exemplo, né? Que tenha sido, então qualquer produto que tenha sido dimensionado sem considerar as características morfológicas, morfologia, da população usuária, provoca ações inseguras na sua manipulação e operação, o que favorece acidentes. O dimensionamento incorreto pode provocar também a médio prazo danos fisiológicos, alguns irreversíveis. Então, vamos primeiro atentar sobre o conceito aqui de uma ação insegura que vem do projeto deficiente com relação à antropometria, ou seja, com relação a se levar em conta da forma correta as dimensões corporais. O que são essas ações inseguras? Então, por exemplo, imagine que você trabalha usando uma ferramenta numa linha de montagem, por exemplo, martelo, alicate. São ferramentas que exigem um tipo específico de empunhadura, né? Não é uma empunhadura que nem uma caneta, que a gente chama de pega fina, né? Ou uma escova de dente, né? É uma pega de potência, que você vai transferir força para objetos externos, certo? Então, se, por exemplo, essa interface entre a sua mão e essas ferramentas forem projetadas sem levar adequadamente em conta as dimensões da mão, dos dedos, por exemplo, isso pode gerar uma ação insegura, uma deficiência nesse acoplamento, que pode provocar, inclusive, acidentes, né?
Certo? Então, acho que é nesse sentido que eles usam esse termo. Vamos agora atentar para esse segundo efeito da não utilização, da utilização incorreta dos dados corporais, né, anatômicos, eles chamam de danos fisiológicos a médio prazo. Então, aqui, pessoal, eles estão fazendo referência a um fenômeno, vamos dizer, quase uma epidemia mundial, que começou a ter mais evidência, inclusive na década de 70, que é o evento das LER-DORT. Vocês já ouviram essa expressão, né? LER, lesão por esforço repetido, e DORT, que é doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que é o termo oficial, que, por exemplo, que o Ministério da Saúde usa. Então, voltando àquele alicate, tá certo, que eu mencionei. Se esse alicate te obriga a operá-lo numa situação, por exemplo, onde você tem que manter o punho com giro, isso aqui a gente chama de desvio ulnar, né? Você tem que operar de uma posição fora daquela linha de segmento, linha neutra, nessa articulação aqui, mão, braço. Com o tempo, isso pode te gerar doenças osteomusculares aqui. Tem uma série de doenças que, inclusive, podem levar até a incapacitação profissional, né? Então, é nesse sentido que eles estão fazendo referência a danos fisiológicos, ok?